Em 31 de janeiro de 1945, em um pátio coberto de neve em Sainte-Marie-aux-Mines, 12 soldados formaram um pelotão de fuzilamento. Diante deles, um homem amarrado a um poste não havia matado, saqueado ou estuprado. Eu tinha escrito uma carta. No meio da Segunda Guerra Mundial, quando a derrota significava a aniquilação de regimentos inteiros, o exército dos EUA precisava de mais do que armas e munições, precisava de obediência absoluta. E para impor isso, ele não hesitou em executar seus próprios homens. Até onde o exército estava disposto a ir para manter o controle? E por que, entre milhares de desertores, apenas um foi executado? Direito militar e deserção, disciplina em tempos de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos EUA mobilizou mais de 11 milhões de soldados ao redor do mundo. Dos campos de batalha do norte da África às praias da Normandia, das selvas do Pacífico às aldeias nevadas da Bélgica, o esforço de guerra exigiu não apenas coragem, mas também uma estrutura militar inabalável. Neste contexto, a deserção não representava um simples abandono. Representava uma ameaça direta a todo o sistema militar. O alto comando sabia que uma linha de batalha fragmentada pelo medo poderia significar a perda de uma batalha inteira. E uma batalha perdida pode levar uma divisão inteira ao desastre. Portanto, entre os inimigos invisíveis que os generais mais temiam não estavam os tanques alemães ou os caças japoneses, mas sim a fraqueza interna. O soldado fugindo do fronte sem intenção de retornar. Entre 1941 e 1945, o Exército documentou 21.049 casos de deserção. Alguns homens desapareceram durante o combate, outros simplesmente não retornaram após a licença. Muitos fugiram para cidades próximas, se disfarçaram de civis ou vagaram até serem presos pela polícia militar. Entretanto, nem todos os casos foram tratados com a mesma gravidade. A principal distinção estava na intenção. Quando a ausência de um soldado ultrapassava 30 dias ou havia evidências claras de que ele não planejava retornar, a acusação de deserção se tornava inevitável. Dos mais de 21 mil desertores registrados, 2.864 foram formalmente julgados por corte marcial geral. Esses tribunais, equivalentes militares de um tribunal criminal de alto nível, tinham o poder de impor a punição máxima, a pena de morte. De acordo com o Código de Justiça Militar em vigor durante a Segunda Guerra Mundial, especificamente os artigos de guerra de 1920, o artigo 58 permitia que a pena de morte fosse aplicada por deserção se ocorresse na presença do inimigo. Esta era a acusação mais grave que um soldado poderia enfrentar fora do combate direto. Outros artigos relacionados foram o 59, que regulamentava o abandono de posto, e o 61, que abordava casos de covardia em combate. Legalmente, era feita uma distinção entre um soldado AWOL, absent without leave, e um desertor. O primeiro poderia estar ausente por um curto período ou sem intenção clara de não retornar, o que implicava sanções administrativas ou prisão limitada. A segunda envolvia uma ausência prolongada acompanhada de evidências de intenção de não retornar, o que possibilitava sanções penais mais severas. Os julgamentos eram frequentemente realizados perto das linhas de frente, em instalações improvisadas, seguindo um processo rápido projetado para revisar os fatos, proferir julgamentos e, acima de tudo, reforçar a disciplina. Uma corte marcial geral exigia a participação de pelo menos 5 oficiais, embora fosse comum ter de 7 a 9 membros. Os procedimentos seguiram as disposições do Manual para Cortes Marciais, versão de 1943, incluindo a acusação, o direito de defesa por meio de um advogado militar designado, a apresentação de testemunhas, se houver, e deliberação sem júri civil. O julgamento inteiro pode ser concluído em questão de horas, ou até mesmo em um único dia, dependendo da clareza das evidências. A sentença não entrava em vigor automaticamente. Exigia a confirmação do comandante da divisão e, em casos que envolviam pena de morte, a assinatura do comandante supremo do Teatro de Operações, como medida de controle institucional. Dos 2.864 soldados julgados, 49 receberam a sentença de morte. Essas condenações não eram meras ameaças, eram decisões judiciais assinadas, revisadas e preparadas para execução.
Entretanto, no exército dos EUA, nenhuma execução poderia ser realizada sem a aprovação do comandante supremo do teatro de operações. Na Europa, essa responsabilidade coube a Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das Forças Expedicionárias Aliadas. Das 49 sentenças de morte, apenas uma foi ratificada por ele. O fato de apenas um desertor ter sido executado entre 49 condenados não refletiu clemência. Pelo contrário, a mensagem adquiriu maior poder justamente por sua natureza excepcional. Executar apenas uma pessoa e fazê-lo de forma legal e impecável tinha a intenção de ficar gravado na memória coletiva de milhares. Não era necessário mais nada. Uma foi o suficiente. As políticas de outros exércitos durante o mesmo conflito oferecem um contraste revelador. Enquanto os Estados Unidos condenaram 49 soldados e executaram apenas um, a Alemanha nazista executou mais de 15 mil homens por deserção, muitas vezes sem um julgamento justo. Na União Soviética, as tropas da NKVD foram autorizadas a atirar imediatamente em desertores. Estima-se que dezenas de milhares de soldados soviéticos foram executados por abandonar suas posições. O Reino Unido, por outro lado, comutou todas as sentenças de morte por deserção, optando por penas mais brandas após as controvérsias geradas durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, os Estados Unidos adotaram uma estratégia de ameaça controlada, contemplar a pena máxima, aplicá-la em um caso emblemático, mas deixar claro que isso poderia acontecer novamente. Após o fim do conflito, o Departamento de Guerra criou o Conselho de Clemência Militar para revisar julgamentos e sentenças impostas durante a guerra. Das mais de 27 mil cortes marciais gerais, aproximadamente 85% resultaram em redução ou comutação da sentença. O critério do pós-guerra foi claramente estabelecido. Em tempos de paz, a pena de morte seria reservada exclusivamente para crimes que envolvessem danos físicos irreversíveis, como assassinato, estupro ou traição. A deserção, embora grave, deve ser punida com prisão, não com morte. Esse critério consolidou uma política que já vinha sendo aplicada de fato no fronte. Usar ameaças, não formar pelotões e reservar punições extremas apenas para casos excepcionais. Antecedentes criminais. Antecedentes criminais de Ed Slovic. Detroit, década de 1920. Uma cidade industrial em expansão, impulsionada pela imigração polonesa, italiana, alemã e africana. Nesse caldeirão urbano, em 18 de fevereiro de 1920, Edward Donald Slovic nasceu em uma família da classe trabalhadora de origem polonesa. Desde cedo, sua vida foi marcada pela pobreza, conflitos com autoridades e pequenas delinquências. Durante sua juventude, seu nome apareceu repetidamente em arquivos policiais, relatórios judiciais e registros prisionais do estado de Michigan. Ed Slovic tinha apenas 12 anos quando foi preso pela primeira vez. O incidente ocorreu quando ele, junto com outros meninos da vizinhança, invadiu uma fundição para roubar restos de latão. Não houve violência nem confronto com funcionários ou policiais, mas o crime era claro: arrombamento e invasão com intenção de roubar. Ele foi preso e levado para a delegacia de polícia juvenil. A sentença não envolveu tempo de prisão, mas foi registrada em seu registro juvenil. Este episódio, longe de ser uma diversão isolada, marcou o início de uma série contínua de prisões. Entre 1932 e 1937, Slovic foi preso várias vezes por delitos menores: roubo de peças mecânicas, vandalismo, perturbação da paz e resistência à prisão. Um padrão comum existia em todas essas prisões: atos impulsivos, sem nenhum planejamento elaborado, cometidos junto a outros jovens em bairros industriais degradados. Não havia armas, não houve vítimas graves, mas foi uma repetição de comportamento que chamou a atenção do sistema judiciário. Em outubro de 1937, aos 17 anos, Slovic foi julgado como adulto por vários crimes combinados: tentativa de roubo, resistência à prisão e fuga. Ele recebeu uma sentença de prisão e foi enviado para uma instituição correcional estadual. Naquela época, Slovic estava internado na prisão estadual de Jackson, uma das maiores e mais populosas prisões do país durante a década de 1930, localizada a oeste de Detroit. Era conhecido por abrigar jovens com reincidência em delitos não violentos.
Ele também cumpriu parte de sua pena na Casa de Correção de Detroit, uma prisão local especializada em delitos menores e centros de reforma de curto prazo. Ambas as instituições eram comuns para adolescentes e jovens adultos de origens marginalizadas da classe trabalhadora, sem vínculos com redes criminosas organizadas. De acordo com os registros da prisão, Slovic não teve nenhum incidente disciplinar grave durante seu encarceramento. Seu histórico já incluía pelo menos 5 prisões formais e diversas advertências do sistema juvenil. Ele permaneceu na prisão por quase 1 ano antes de ser libertado em liberdade condicional em setembro de 1938. Por alguns meses, ele pareceu se distanciar das atividades criminosas, mas essa aparente estabilidade foi quebrada em 1º de janeiro de 1939. Naquela noite, ele e 3 amigos roubaram um carro, dirigiram embriagados e finalmente bateram o carro em um poste telefônico. Eles foram presos minutos depois pela polícia local. O caso foi a julgamento e, por violar sua liberdade condicional, Slovic foi enviado de volta para a prisão. Desta vez, ele cumpriu uma pena mais longa, que se estendeu até meados de 1942. No total, entre 1937 e 1942, ele passou mais de 4 anos preso em várias instituições de Michigan. Durante esse tempo, ele aprendeu ofícios básicos como encanamento e mecânica, mas sua ficha criminal continuou a crescer. Após ser libertado da prisão em 1942, Slovic encontrou emprego em uma pequena empresa de encanamento. Ele se estabeleceu em Dearborn, uma cidade industrial perto de Detroit. Lá ele conheceu Antoinette Wisniewski, uma jovem também de origem polonesa, com quem se casou em novembro daquele mesmo ano. Por alguns meses, sua vida pareceu tomar um rumo diferente. Ele trabalhava como ajudante de encanador, evitando problemas e mantendo uma rotina estável. Entretanto, embora seu comportamento tenha mudado, seu histórico judicial continuou a determinar seu futuro. Naquela época, os Estados Unidos estavam imersos na guerra e o sistema de recrutamento classificava os homens em categorias. Indivíduos com antecedentes criminais graves eram automaticamente classificados como moralmente inelegíveis para o serviço militar. Slovic foi classificado como 4F, ou seja, inapto por razões morais. Em 1942, mais de 1,8 milhões de homens em idade militar foram classificados como 4F por razões físicas, mentais ou morais. Entretanto, a partir de meados de 1943, a pressão crescente para registrar baixas nas frentes europeia e do Pacífico levou o Conselho de Serviço Seletivo a revisar centenas de milhares de arquivos. O caso de Slovic não foi isolado. Entre julho de 1943 e janeiro de 1944, mais de 150 mil homens anteriormente excluídos foram reclassificados como um A e enviados para treinamento acelerado. Essas medidas faziam parte de uma política nacional de emergência aprovada pelo Departamento de Guerra. À medida que o conflito na Europa se intensificava, as forças armadas do EUIA começaram a enfrentar uma escassez progressiva de pessoal. Principalmente após a campanha italiana e os preparativos para o desembarque na França, a necessidade de homens forçou as autoridades a rever os critérios de elegibilidade. Em novembro de 1943, o Conselho de Alistamento Militar do Estado de Michigan revisou o arquivo de Slovic. Apesar de seus antecedentes criminais, eles concluíram que ele não tinha problemas físicos ou mentais e que sua conduta desde 1942 não levou a nenhuma outra prisão. Ele foi reclassificado como um A, apto para o serviço ativo. Essa mudança na classificação era comum naquele período. Dezenas de milhares de homens com antecedentes criminais foram reclassificados para que pudessem ser enviados para o fronte. A pressão para preencher as lacunas era intensa e as divisões recém-formadas precisavam urgentemente de pessoal. Slovic foi convocado em janeiro de 1944. Ao ingressar no exército, ele foi enviado para o Centro de Treinamento de Fort George G. Meade, em Maryland. Durante seu treinamento básico, seus instrutores e oficiais superiores tiveram acesso ao seu registro civil, que incluía suas condenações de 1937 e 1939.
Embora isso não o tenha impedido de ingressar no serviço, gerou certa desconfiança. Era prática comum que soldados com passados criminais fossem vigiados mais de perto por seus oficiais. Eles raramente recebiam funções de responsabilidade e quase nunca eram promovidos. Eles eram frequentemente designados como substitutos de infantaria, enviados para preencher vagas em unidades que já haviam sofrido perdas. Durante o mesmo período, o exército dos EUA implementou uma política não oficial de designar ex-presidiários para unidades de infantaria pesada ou funções de substituição de alto risco. Esses soldados, embora legalmente admitidos, não eram elegíveis para promoção, transferências voluntárias ou funções técnicas especializadas. Estima-se que pelo menos 30 mil ex-presidiários foram enviados para a frente de batalha nessas condições, a maioria deles se juntando a divisões com altas taxas de mortalidade, como a 28ª, 29ª e 90ª. Slovic, designado como substituto no 109º Regimento, se encaixou perfeitamente nesse padrão logístico do Exército. Slovic foi designado para a 28ª Divisão de Infantaria, uma unidade que se preparava para ser enviada à França após o desembarque na Normandia. Em agosto de 1944, sua unidade foi transportada para a Europa. A partir daquele momento começaria a fase final de sua breve carreira militar. Implantação na França, caminho para a deserção. Agosto de 1944. Forças americanas avançam pela Europa recém-libertada após o desembarque na Normandia. A França, ainda marcada por 4 anos de ocupação nazista, tornou-se um campo de batalha caótico e mortal. Neste contexto, chega Edward de Slovic, um soldado substituto recém-chegado dos Estados Unidos. Sua designação, 109º Regimento de Infantaria, parte da 28ª Divisão. O 109º Regimento estava operando a leste de Elbeuf, na região da Alta Normandia, como parte do avanço após o desembarque na Normandia, dia D. No final de agosto de 1944, tropas da 28ª Divisão atravessavam áreas rurais devastadas pelos combates, com vilas vazias, linhas ferroviárias destruídas e campos minados. Durante esta fase da retirada alemã para o leste, o regimento enfrentou bombardeios dispersos, emboscadas e atiradores posicionados em áreas arborizadas. Entre agosto e outubro de 1944, a 28ª Divisão sofreu mais de 1.200 baixas confirmadas, incluindo mortos, feridos e desaparecidos, o que acelerou a rotatividade de substitutos e criou um ambiente de fragilidade estrutural e desorganização interna. Como substituto, o Slovic fazia parte de um sistema de rotação projetado para cobrir perdas em unidades já implantadas. Esses homens chegavam diretamente ao fronte sem conhecer seus companheiros ou oficiais, uma situação que gerava isolamento e vulnerabilidade psicológica. A realidade do combate estava longe da imagem idealizada da guerra. Em vez de camaradagem e propósito compartilhado, eles encontraram caos, estranheza e medo. O outono de 1944 na Normandia foi particularmente duro. As chuvas constantes transformaram as estradas em pântanos, retardando os movimentos das tropas e causando engarrafamentos de veículos e quedas constantes na lama. As temperaturas caíram drasticamente durante a noite, e a maioria dos soldados não tinha roupas adequadas, resultando em milhares de casos de congelamento leve e pneumonia na frente de batalha. As rações alimentares, conhecidas como MRS, ou refeições prontas para comer, eram muitas vezes escassas, e os substitutos recebiam sobras ou eram enviados sem um complemento completo. O som da artilharia, os bombardeios noturnos e a ameaça de minas escondidas mantinham os novos soldados em estado de alerta constante. Nesse ambiente, a desorientação dos recém-chegados era constante, não sendo necessariamente considerada um ato de insubordinação, mas sim uma consequência esperada do sistema logístico deficiente. Ao contrário dos exércitos britânico ou soviético, que rotacionavam unidades inteiras para manter a coesão e o moral, o exército dos EUA usava um sistema de substituição individual. Nesse modelo, soldados como Slovic eram enviados sozinhos ou em pequenos grupos para reforçar companhias em serviço ativo, sem antes terem treinado com elas.
Essa prática, projetada para manter as unidades operacionais sem interromper a cadeia de comando, causou disfunções significativas. Os substitutos não tinham noção da dinâmica interna, geravam desconfiança entre os veteranos e tinham pouca oportunidade de adaptação rápida. Em setores como o 109º Regimento, as substituições representavam até 35% do total de tropas ativas em setembro de 1944, o que multiplicou os casos de desorientação, erros logísticos e ausências involuntárias. A 28ª Divisão estava operando na área de Elbeuf, ao sul de Rouen, durante uma fase do avanço para o leste. Durante seu movimento inicial em direção à linha de combate, o comboio foi atingido por fogo de artilharia alemã em um ataque noturno. As explosões interromperam a formação e causaram confusão entre os recém-chegados. No meio do bombardeio, Slovik e outro soldado, John Tankey, separaram-se da coluna principal. Desorientados, os dois vagaram até encontrarem uma posição controlada pela polícia militar canadense. Eles explicaram a situação como uma separação involuntária durante o ataque. Os canadenses não os consideravam desertores, mas sim vadios, e os incorporaram temporariamente à sua unidade para tarefas logísticas. Eles permaneceram sob proteção canadense por 6 semanas inteiras. Naquele setor da frente, unidades da Polícia Militar Canadense operavam junto com tropas dos EUA, principalmente em tarefas de controle logístico e segurança de perímetro. Não era incomum que soldados desorientados como Slovik e Tankey fossem resgatados por contingentes aliados que não fossem de sua unidade original. O protocolo nesses casos era verificar a identidade deles, fornecer assistência temporária e notificar seu regimento para realistamento formal. Enquanto isso, os soldados recebiam tarefas auxiliares, como cozinhar, transportar ou proteger suprimentos. No caso de Slovik, sua estadia de 6 semanas com os canadenses não foi irregular nem suspeita para os padrões de campanha. Dezenas de casos semelhantes ocorreram sem resultar em sanções, justamente por causa do caos operacional e da falta de comunicação entre as unidades. Em 7 de outubro de 1944, os canadenses organizaram. Entretanto, naquele mesmo dia, após sua reintegração, Slovik solicitou uma audiência com seu comandante. A conversa marcou uma virada em sua carreira militar. Com uma franqueza incomum, ele declarou que não estava pronto para o combate, que estava sentindo um medo incontrolável e que, se fosse enviado de volta para uma unidade de linha de frente, fugiria. O capitão o alertou sobre as graves consequências de tal decisão, explicando que ele poderia enfrentar uma corte marcial por deserção em zona de combate. Apesar do severo aviso, Slovik não mudou sua posição. Ele não solicitou avaliação médica nem ajuda psicológica. O oficial, como ainda não havia ato consumado de deserção, simplesmente ordenou sua incorporação ao cargo designado na Companhia G. Na manhã seguinte, enquanto a unidade se preparava para agir, Slovik executou seu plano. Ele não assumiu sua posição na formação. Em vez de marchar adiante com sua companhia, ele caminhou deliberadamente na direção oposta. Ele viajou mais de 10 quilômetros para longe das linhas de frente, passando por aldeias francesas recentemente libertadas, até encontrar um cozinheiro pertencente ao 112º Regimento de Infantaria. Ao comparecer diante deste soldado, Slovik entregou um documento escrito à mão que mudaria seu destino para sempre. Foi uma confissão na qual ele admitiu sua deserção e expressou sua recusa em retornar ao combate. Com esse ato, consciente ou inconscientemente, Slovik cruzou uma linha que o separava de milhares de outros desertores. Ele deixou evidências escritas e assinadas de seu abandono voluntário do dever. A nota assinada, a confissão que selou seu destino. Na manhã de 9 de outubro de 1944, um cozinheiro do 112º Regimento de Infantaria recebeu uma carta que entraria para a história da Justiça Militar Americana. O documento, escrito a lápis em papel de caderno, com grafia rudimentar, mas uma mensagem inequívoca, seria a evidência central em um dos casos mais extraordinários da Segunda Guerra Mundial. A carta, assinada por Edward Donald Slovik, não foi escrita sob coação ou em resposta a interrogatório. Foi uma confissão voluntária que o levaria a se tornar o único soldado americano executado por deserção desde a Guerra Civil. Seu texto dizia:
Eu, soldado Ed D. Slovic, 36.896.415, confesso ter desertado do Exército dos Estados Unidos. Na época da minha deserção, estávamos em Elbeuf, França. Fui para Elbeuf como substituto. Eles estavam bombardeando a cidade e recebemos ordens de nos abrigar durante a noite. Na manhã seguinte, fomos bombardeados novamente. Eu estava tão assustado, nervoso e tremendo que quando os outros substitutos foram embora, não consegui me mexer. Fiquei lá até a situação se acalmar. Depois caminhei até a cidade. Não vi nenhum soldado americano, então passei a noite em um hospital francês. No dia seguinte, me rendi à Polícia Militar Canadense. Depois de 6 semanas com eles, me entregaram aos americanos. Eles me libertaram. Contei minha história ao meu comandante. Disse a ele que se tivesse que voltar para o front, fugiria. Ele respondeu que não podia fazer nada por mim. Então, fugi novamente e farei de novo se tiver que voltar. O texto não tinha adornos, não continha reclamações nem justificativas elaboradas. Foi a confissão direta de um soldado que declarou abertamente sua recusa em retornar ao combate. O cozinheiro entregou o bilhete a um sargento que consultou um tenente. Em poucas horas, Slovic foi levado perante o capitão Vincent Himmel, que lhe ofereceu uma saída. Ele poderia rasgar o bilhete, retornar à sua unidade e evitar consequências graves. Slovic recusou. O caso foi encaminhado ao tenente-coronel Henry Sommer, do Corpo de Juízes Advogados do Exército. Compreendendo a potencial gravidade do assunto, Sommer convocou Slovic para uma conversa particular, onde ele explicou que a deserção em uma zona de guerra era um crime capital punível com a morte. Para garantir que ele entendesse completamente as implicações, ele pediu que ele redigisse uma segunda declaração reconhecendo que ele entendia as consequências de sua confissão. Slovic pegou o verso do papel original e escreveu que entendia que estava entregando um documento incriminador, mas que ainda assim não queria retornar ao fronte. Ele assinou novamente, eliminando qualquer possibilidade de alegar ignorância sobre as consequências. Mesmo assim, Sommer fez uma última tentativa de resolver a situação sem uma corte marcial. Ele lhe ofereceu uma transferência para outro regimento de infantaria, onde ninguém saberia seu histórico. Ele lhe prometeu uma segunda chance, sem retaliações ou acusações, se ele retornasse voluntariamente ao trabalho. Slovic recusou novamente, afirmando que preferia ser julgado e aceitar sua punição do que retornar ao combate. Sua atitude, segundo testemunhas, foi completamente racional e calma. Depois que todas as vias de conciliação foram esgotadas, o tenente-coronel Sommer ordenou sua prisão formal por deserção, nos termos do artigo 58 do Código de Justiça Militar. O que tornou esse caso extraordinário não foi a deserção em si, mas a confissão voluntária por escrito e a recusa persistente em se retratar quando foram oferecidas múltiplas oportunidades. Em toda a campanha europeia até aquele momento, não houve nenhum outro caso documentado de um soldado que tenha confessado sua deserção por escrito, sem coerção, e que depois se recusou repetidamente a retirar essa evidência. Essa singularidade transformou o caso em um dilema estratégico para o alto comando militar. Justiça Militar, o julgamento que ninguém impediu. Em 11 de novembro de 1944, enquanto a frente ocidental se preparava para enfrentar o rigoroso inverno europeu, um julgamento extraordinário foi realizado na cidade de Hüttgen, em território alemão recém-ocupado. Um tribunal militar composto por 9 oficiais do exército dos EUA se reuniu para julgar o soldado Slovic, que foi formalmente acusado de deserção em tempo de guerra. A composição do tribunal respondeu principalmente a critérios logísticos. Como a 28ª Divisão estava em combate ativo, o painel era composto por oficiais administrativos e logísticos de outras unidades. O julgamento foi presidido por um coronel de infantaria, com o capitão John Green como promotor e o capitão Edward Woods encarregado da defesa. A acusação formal era deserção intencional em tempo de guerra na presença do inimigo, segundo o artigo 58 do Código de Justiça Militar, que previa a pena de morte. A principal evidência era incontestável, a confissão escrita e assinada do próprio acusado, reforçada pelo depoimento dos policiais que se ofereceram para retirar as acusações. Durante o breve julgamento, que durou apenas 1h30, Slovic permaneceu completamente em silêncio. Ele não testemunhou em sua defesa, nem negou os fatos.
Seu advogado de defesa não convocou testemunhas nem apresentou argumentos técnicos. A estratégia era a passividade total, aguardando a comutação da pena máxima para a prisão, como havia acontecido em todos os casos semelhantes até então. A deliberação do tribunal foi breve. O veredito unânime: culpado, sem recomendação de clemência. A sentença: morte por fuzilamento. O que tornou este caso único foi sua natureza excepcional no contexto da política disciplinar americana. Durante a guerra, embora milhares tenham sido julgados por deserção e dezenas tenham sido condenados à morte, Slovic seria o único executado. Essa distinção se deve a uma combinação única de fatores legais, temporais e estratégicos. Cada sentença capital exigia a aprovação hierárquica do comandante da divisão e, em última análise, do general Eisenhower como comandante supremo. O major-general Norman Cotta, comandante da 28ª Divisão, manteve a decisão em 27 de novembro, argumentando que era uma medida necessária para conter a crescente onda de deserções que ameaçava a prontidão operacional das unidades em combate. O caso chegou à mesa de Eisenhower em dezembro de 1944, coincidindo com os preparativos para a contraofensiva alemã nas Ardenas. Relatórios indicaram um aumento preocupante nas taxas de deserção entre unidades de infantaria submetidas a combates prolongados. Nesse contexto crítico, a Carta de Slovic adquiriu um valor simbólico especial. Representava um desafio aberto que poderia minar a disciplina em um momento decisivo. Em 23 de dezembro, Eisenhower assinou a confirmação da execução, rejeitando a clemência que havia concedido em todos os casos anteriores. A decisão de executar apenas Slovic foi baseada em critérios legais e estratégicos. Em outros casos semelhantes, tribunais de revisão consideraram fatores atenuantes como distúrbios psicológicos, remorso ou condições extremas de combate. Alguns soldados receberam comutação após demonstrarem estresse severo de combate ou após apresentarem relatórios médicos favoráveis. No caso de Slovic, seus antecedentes criminais, embora não oficialmente mencionados como motivo, provavelmente influenciaram as percepções sobre seu caráter e disciplina. Ainda mais decisiva foi a extraordinária clareza das evidências, uma confissão escrita, conscientemente reafirmada, e uma recusa persistente em aceitar múltiplas oportunidades de reintegração. O momento histórico também se mostrou crucial. A execução foi decidida durante os preparativos para a Batalha do Bulge, quando o alto comando procurou fortalecer a disciplina em suas fileiras. Nesse contexto, Slovic se tornou o exemplo que a estratégia militar precisava. A mensagem retumbante dirigida a milhares de soldados que poderiam considerar abandonar seus postos durante a crítica ofensiva de inverno. Ao contrário de outros condenados, Slovic não teve policiais intercedendo ativamente em seu nome, nem passou por avaliações médicas que revelassem distúrbios psicológicos. Seu caso reuniu o que poderia ser chamado de uma tempestade perfeita de fatores adversos que o tornaram o único entre milhares a enfrentar o pelotão de fuzilamento. Disciplina de aço, a única execução do exército americano. Na manhã de 31 de janeiro de 1945, na pequena cidade francesa de Sainte-Marie-aux-Mines, ocorreu a única execução por deserção do exército dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. As temperaturas estavam abaixo de zero, a neve cobria os telhados e as ruas estavam desertas quando Ed D. Slovic, de 24 anos, foi levado ao seu destino final. O cenário escolhido foi o quintal de uma casa requisitada pelo exército, cujo muro de pedra proporcionava total privacidade. No centro do pátio, um poste de madeira de 15 centímetros de largura aguardava o condenado. A execução seria supervisionada pelo comandante do 109º Regimento, ao qual Slovic pertenceu por um breve período. Minutos antes das 10, Slovic foi retirado de sua cela. Ele usava um uniforme despojado de insígnias e botões de metal, seguindo a tradição militar de separar o condenado de sua identidade como soldado. Por causa do frio extremo, eles o cobriram com um cobertor de barraca. Um capelão militar católico o acompanhou durante a curta viagem, oferecendo-lhe os últimos sacramentos. Segundo testemunhas presentes, Slovic respondeu calmamente: "Padre, reze por mim aí em cima. Vou rezar para que o senhor não venha tão cedo."
Ele não demonstrou resistência quando 2 atendentes o levaram até o posto e o prenderam com tiras de couro no peito, abdômen e coxas. Para evitar que seu corpo desabasse ao ser baleado, um gancho de metal foi instalado em suas costas, ancorado ao poste. Por fim, um soldado colocou um capuz preto sobre a cabeça. Slovic não pediu nenhuma palavra final, nem solicitou que escrevesse uma carta final. O pelotão era composto por 12 soldados do 109º Regimento, selecionados por seus superiores. Cada um recebeu um rifle M1 Garand com um único cartucho. 11 continham munição real e uma de festim, embora ninguém soubesse qual continha munição inerte, uma tradição que visava aliviar a consciência dos perpetradores. Às 10h04, o oficial deu a ordem: preparar, apontar, atirar. O download foi simultâneo. O corpo de Slovic foi atingido 11 vezes, 4 delas com risco de vida, no ombro esquerdo, peito, abdômen superior e pescoço. No entanto, ele não morreu instantaneamente. O médico registrou os sinais vitais por aproximadamente 15 minutos até finalmente certificar sua morte às 10h19. Seu corpo foi envolto em uma lona militar e transportado para o cemitério militar americano de Oise-Eine, onde foi enterrado na seção E, uma área separada reservada para soldados executados por crimes graves. Seu túmulo não recebeu nenhuma cruz branca ou insígnia, apenas uma marca com seu número de identificação: 36.896.415. Na mesma seção descansavam outros 95 soldados americanos, executados por crimes como assassinato ou estupro. O nome de Slovic e as circunstâncias de sua morte permaneceram em segredo por anos. Nenhum anúncio oficial foi feito às tropas, embora a mensagem tenha circulado discretamente. Um homem foi baleado por deserção. Nos dias seguintes, vários comandantes relataram uma diminuição notável nas tentativas de deserção, especialmente críticas durante a fase final da Batalha das Ardenas, quando as tropas aliadas enfrentaram não apenas o inimigo, mas também condições climáticas extremas que causaram inúmeras baixas por congelamento. Sua esposa, Antoinette Slovic, recebeu apenas notificações vagas sobre sua morte no cumprimento do dever. Somente em 1954, com a publicação do livro de William Bradford Huey, A Execução do Soldado Slovic, o público americano e a própria viúva souberam de todos os detalhes do caso. Durante anos, Antoinette tentou obter benefícios como viúva de veterano e uma pensão, mas eles foram negados devido à natureza da condenação. Até sua morte em 1979, ela lutou sem sucesso para obter um perdão presidencial póstumo para seu marido. Em 1987, os restos mortais de Eddie Slovic foram finalmente exumados e repatriados para os Estados Unidos. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa no cemitério Woodmere de Detroit, com uma lápide simples mostrando seu nome, datas e patente militar, sem nenhuma menção às circunstâncias de sua morte. O caso Slovic representa uma intersecção única na história militar americana. O ponto exato onde o poder disciplinar em seu extremo encontra a vulnerabilidade humana diante dos horrores da guerra. Sua execução, vista em perspectiva histórica, continua a levantar questões sobre a proporcionalidade da punição e os limites éticos do dever militar em tempos de conflito. Os outros 48, aqueles que sobreviveram ao veredicto final. Nas mesmas trincheiras onde Slovic lutou, dezenas de milhares de soldados enfrentaram o mesmo dilema moral: cumprir seu dever ou ceder ao medo natural da morte iminente. Milhares desertaram, e entre eles, 48 receberam a mesma sentença que Slovic, mas tiveram mais sorte. Suas histórias menos conhecidas, mas igualmente reveladoras, revelam as nuances complexas da justiça militar em tempos de guerra. Esses 48 homens formavam um grupo heterogêneo. Eles vieram de várias divisões: infantaria, artilharia, corpo blindado. Alguns eram reincidentes, com múltiplas tentativas de fuga. Outros cometeram deserção agravada por atos adicionais: roubo de suprimentos militares, falsificação de documentos ou deserção durante combate ativo. Vários tinham perfis psicológicos complexos, com traumas anteriores ou transtornos de personalidade. O que os unia era simplesmente a sentença. Todos haviam sido condenados à morte por deserção.
Um caso representativo foi o de um soldado do 5º Regimento que desertou 3 vezes consecutivas durante a campanha italiana. Após sua terceira fuga, ele foi capturado pela polícia militar e julgado sumariamente. O tribunal o condenou à morte, mas um psiquiatra militar o diagnosticou com transtorno de estresse pós-traumático grave, argumentando que suas fugas eram uma resposta patológica ao combate prolongado. Sua sentença foi comutada para confinamento em um hospital militar. Outro caso envolveu um soldado de artilharia que, na véspera da Operação Market Garden, atirou no próprio pé para evitar participar da ofensiva. Ele foi julgado por automutilação e deserção, recebendo uma sentença de morte. Entretanto, após a intervenção de seu comandante, que alegou que o soldado havia servido com distinção por 2 anos, sua sentença foi reduzida para 25 anos de trabalhos forçados. Após a guerra, essa sentença foi novamente revisada e reduzida para 10 anos. Os motivos para as comutações variam de acordo com as circunstâncias individuais, mas podem ser categorizados em vários padrões identificáveis. O histórico de serviço anterior foi um fator determinante. Aqueles com condecorações ou menções honrosas tinham mais probabilidade de receber clemência. A intervenção de oficiais superiores também foi crucial. Se um comandante solicitasse pessoalmente uma revisão de uma sentença, muitas vezes ele recebia permissão. Fatores médicos desempenharam um papel decisivo em muitos casos. Diferentemente da Primeira Guerra Mundial, quando os diagnósticos psiquiátricos eram rudimentares, durante a Segunda Guerra Mundial, os médicos militares desenvolveram uma compreensão mais sofisticada do choque de combate, agora conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. Soldados com sintomas reconhecíveis, insônia crônica, tremores incontroláveis, episódios dissociativos, frequentemente recebiam avaliações médicas que recomendavam tratamento em vez de punição. As circunstâncias específicas da deserção também influenciaram a revisão das sentenças. Abandonar o posto durante um período de relativa calma era considerado mais sério do que fazê-lo após semanas de combate intenso. A fuga em grupo foi julgada com mais severidade do que os casos individuais. A deserção pré-planejada era menos suscetível à indulgência do que atos impulsivos. Houve também fatores sociais e culturais que, embora não refletidos formalmente nos arquivos, influenciaram as decisões. Soldados com famílias dependentes, especialmente com crianças pequenas, tinham mais probabilidade de receber clemência. Aqueles com maior educação formal ou profissões anteriores respeitadas, médicos, advogados, professores, tendiam a se beneficiar de uma disposição favorável dos tribunais de revisão. O momento histórico da condenação também foi decisivo. À medida que a guerra avançava em direção ao fim, principalmente após a rendição alemã em maio de 1945, as sentenças pendentes foram sistematicamente revisadas de forma mais branda. A vitória dos aliados permitiu que considerações humanitárias começassem a prevalecer sobre as necessidades táticas de manter uma disciplina férrea. Um caso particularmente ilustrativo envolveu 3 soldados da 3ª Divisão que desertaram durante a campanha da Sicília. Condenados à morte em setembro de 1943, eles permaneceram no corredor da morte por mais de 1 ano, enquanto seus casos eram revistos por vários órgãos. Após o dia D, com a vitória dos aliados se aproximando, suas sentenças foram comutadas para 30 anos de prisão. Em 1950, durante o período pós-guerra, todos os 3 foram perdoados e libertados. O contraste com o caso Slovic é revelador. Os outros 48 condenados conseguiram, por meio de várias circunstâncias, evitar a execução. Alguns tinham oficiais que intercediam ativamente em seu favor. Outros se beneficiaram de diagnósticos médicos oportunos. Muitos tiveram simplesmente a sorte de ter seus casos revisados em um momento em que as políticas disciplinares estavam sendo relaxadas. Slovic, por outro lado, teve uma tempestade perfeita de... Os destinos desses 48 homens depois da guerra foram diversos. A maioria cumpriu penas reduzidas em prisões militares, como Fort Leavenworth ou a prisão naval de Portsmouth. Com a chegada do período pós-guerra, muitos se beneficiaram de perdões parciais ou totais durante as décadas de 1950 e 1960.
Alguns retornaram à vida civil, tentando se reintegrar a uma sociedade que celebrava os veteranos, mas ignorava aqueles com origens problemáticas. Outros permaneceram institucionalizados, passando de prisões militares para penitenciárias federais, especialmente aqueles cujas deserções foram acompanhadas de outros crimes graves. O contraste entre esses 48 casos e o de Slovic levanta questões profundas sobre a natureza da justiça militar, a discrição na aplicação de punições extremas e o delicado equilíbrio entre a necessidade de manter a disciplina e o respeito pela vida humana, mesmo nas circunstâncias mais extremas de uma guerra mundial. Enquanto Ed Slovic jazia em uma cova anônima na França, esses 48 homens continuaram vivos, carregando consigo o fardo de terem estado a um passo de compartilhar seu destino. Suas histórias menos conhecidas, mas igualmente significativas, completam o quadro de como o sistema militar americano lidou com um dos mais antigos dilemas da guerra: o que fazer com aqueles que, diante dos horrores do combate, optam por fugir. A maioria desses homens viveu o suficiente para ver como as atitudes sociais em relação à deserção evoluíram. Durante a Guerra do Vietnã, a deserção deixou de ser universalmente vista como um ato de covardia e foi, em alguns círculos, considerada uma forma de protesto político ou resistência moral. Os movimentos pela paz das décadas de 1960 e 1970 começaram a questionar a dureza histórica com que os desertores eram tratados. Essa mudança na percepção pública culminou em 1977, quando o presidente Jimmy Carter concedeu anistia aos desertores do Vietnã. Era um reconhecimento implícito de que medo, uma crise de consciência ou oposição a uma guerra específica poderiam ser razões compreensíveis para deixar o serviço militar. Uma concessão que veio tarde demais para Ed Slovic, executado 32 anos antes, mas que refletiu uma evolução significativa na compreensão da complexidade humana diante da guerra. Mas enquanto esses desertores conseguiram comutar suas sentenças por razões médicas, táticas ou administrativas, os militares do ZEUA toleraram uma realidade ainda mais desconfortável: a existência de soldados que cometeram crimes de guerra documentados, estupro, assassinato de prisioneiros, saques, mas nunca foram julgados ou executados. O caso de Ed Slovic foi o único em que a máquina judicial foi executada com extrema precisão. Em outros, optou-se pelo silêncio, pela omissão ou pela proteção hierárquica. Durante a Segunda Guerra Mundial, pelo menos 443 soldados americanos foram condenados à morte por crimes diferentes de deserção, principalmente estupro e assassinato. Dessas sentenças, 96 foram efetivamente executadas. O restante foi comutado. Mas além desses números, milhares de crimes cometidos por tropas americanas contra civis inimigos nunca chegaram a ser julgados. No teatro europeu, há evidências de estupros coletivos cometidos por soldados durante o avanço pela França, Bélgica e Alemanha. Alguns foram relatados por prefeitos locais, outros por capelães militares. Na maioria dos casos, a resposta institucional foi mínima: transferência administrativa ou expulsão do exército sem acusações criminais. Na Normandia, vários relatórios internos da Polícia Militar registraram abusos sexuais nas semanas seguintes ao dia D. Um documento do Comando Supremo Aliado, datado de julho de 1944, alertou sobre um padrão crescente de conduta criminosa contra a população civil que requer atenção imediata. Mesmo assim, apenas uma fração desses casos foi formalmente processada. As vítimas, em sua maioria mulheres rurais, não falavam inglês, não tinham representação legal e foram pressionadas a não registrar queixas. Na Alemanha, os números foram ainda mais graves. No final de 1945, o Escritório de Serviços Estratégicos, OSS, e o Gabinete do Juiz-Advogado-Geral do Exército receberam mais de 450 relatórios de crimes contra civis cometidos por tropas aliadas, muitos deles arquivados por falta de provas, embora houvesse testemunhas. O caso dos prisioneiros de guerra alemães executados sem julgamento também oferece um contraste brutal. Em várias campanhas, principalmente na Sicília, Normandia e Ardenas, há registros de unidades americanas atirando em soldados inimigos rendidos por medo de retaliação ou retaliação direta.
Alguns oficiais admitiram essas execuções em relatórios confidenciais como parte do caos do combate. A maioria desses incidentes foi encoberta ou reinterpretada como mortos em ação e não resultou em nenhum processo formal. Em contraste, o julgamento de Slovic foi legalmente impecável. Ele recebeu uma defesa designada, assinou voluntariamente sua confissão, foi informado das consequências e ainda assim manteve sua posição. Ele não cometeu nenhum ato de violência, não feriu nenhum civil ou militar, não destruiu nenhuma propriedade e não comprometeu nenhuma operação. Ele simplesmente se recusou a lutar e o fez por escrito. Essa transparência, paradoxalmente, foi o que selou sua convicção. Por que Slovic foi executado e não tantos outros cujas ações foram objetivamente mais sérias? A resposta está no campo operacional. Sua execução não respondeu à proporcionalidade do crime, mas à sua utilidade tática. Em dezembro de 1944, as taxas de deserção estavam aumentando, especialmente em unidades de infantaria sob condições climáticas extremas. Os comandantes precisavam de um exemplo imediato. Slovic era o candidato perfeito. Não tinha aliados internos nem condecorações, não mostrava sinais de doença mental e, o mais importante, não escondia sua decisão. Enquanto isso, soldados com histórico de violência ou crimes graves tinham redes de proteção hierárquicas, colegas dispostos a protegê-los ou simplesmente o benefício do anonimato. Slovic, no entanto, assinou sua própria sentença ao enviar sua nota escrita. Ele era visível, isolado e dispensável. Vários historiadores militares apontaram que a execução de Slovic foi um artifício simbólico, não um ato de justiça equilibrada. Nas palavras do historiador William Manchester, Slovic morreu não pelo que fez, mas pelo que outros poderiam fazer se não lhes fosse mostrado o que aconteceria. Mesmo dentro do exército havia oficiais que questionavam reservadamente a escolha. Um deles, citado anonimamente em um memorando interno de 1946, escreveu: "Quantos assassinos tínhamos que não foram tocados? E matamos um que apenas escreveu que estava com medo. O caso Slovic, quando visto em conjunto com os crimes impunes do mesmo conflito, revela uma lógica de justiça que é mais funcional do que moral. Ele não foi o único condenado, nem o único covarde, mas foi o único que se encaixou perfeitamente no molde do exemplo disciplinar necessário. Essa combinação de legalidade técnica, contexto estratégico e visibilidade administrativa explica por que ele morreu enquanto outros, mais culpados, viveram. Sua história, então, reflete não apenas a rigidez do código de guerra, mas também as prioridades seletivas de um exército em guerra, punir onde era fácil, útil e oportuno.